paz do Senhor a todos que me escutam, mis hermanos en la fé, a usted que está aí neste momento, por esse teléfono, por la tele, através destes meios, escutando minha palavra neste momento. Quero saludar-te na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece todavia, sou Eliana, esposa do pastor João Bautista, que hoje, por sua invitação, vengo a trazer uma palavra. E nesta tarde, quero falar com vocês sobre a soberania e o poder de Deus em nossas vidas. No Salmo 119, versículo 13 e 16, nos habla assim: com mis lábios he contado todos os juízos de tu boca. Me he gozado em el camino de tus testemunhos, mais do que toda a riqueza. Em tus mandamentos meditarei e considerarei tus caminhos. Me regocijarei em tus estatutos e não me olvidarei de suas palavras. Aqui o salmista Davi está neste momento cantando uma alabança ao Senhor, recitando esta canção, esta poesia ao Senhor, dizendo que ele jamais ia olvidar de los caminhos do Senhor, que ele jamais ia deixar de sentir alegria, prazer em nos estatutos, em la lei e nos mandamentos de Deus e na sua soberania. Por que Davi habla isso, irmãos? Porque Davi conhecia a Deus, ele sabia quem era o Senhor soberano dos céus e da terra. Em no Salmo 139, versículo de 1 a 6, também nos habla assim: ó Jeová, tu me has examinado e conhecido. Tu has conhecido me sentar-me e me levantar-me. Has entendido de lejos mis pensamentos. Esquadrinhado mi andar e mi repouso, e todos mis caminhos te são conhecidos. Pois aún não está a palavra em minha língua, e he aqui, ó Jeová, que tu las sabes todas. Detrás e adelante me rodeaste, e sobre mim puseste tu mano. Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. Alto és, não lo puedo compreender. Irmãos, aqui Davi também está alabando ao Senhor, declarando ao Senhor o quão grande é Deus, o quão poderoso é o Senhor, que o Senhor não há limites, que para o Senhor Ele pode conhecer todo antes mesmo de hablarmos, o Senhor já nos conhece. Quando aún éramos como um embrião no ventre de nossa mamá, Deus já nos conhecia. Quando éramos um baguita chiquitito aí nos braços de nossa madre, sendo amamentados, cuidado por ela, Deus já sabia de todos os nossos dias. Deus já conhecia todas as coisas. Então, irmãos, aqui sabemos que para Deus não há limites, pero para mim e para ti há limites. Somos limitados, temos nossas limitações, nossas debilidades, certo? Então, para termos uma compreensão, há limites para toda a nossa vida. Há limites entre estados, entre países, entre comunas. Há limites dentro do nosso hogar, onde delimitamos nossa peça, a sala, o banho. Quando há uma casa de concerto aberto, lá limitamos, lá damos limites a alguns espaços com um silhão, com um móvel. Aqui é a sala, aqui é o comedor. E assim é. Temos limites físicos em nossas vidas. Não podemos correr uma carreira de 500 metros, de 50 metros, se nos preparamos para uma de 5. Porque somos limitados. Se não tenho uma capacidade física de correr 50 quilômetros, jamais lograrei fazer só porque quero fazer, certo? Eu tenho que me preparar para poder estar aí. E também, irmão, temos limitações em nossa inteligência, temos limitações emocionais, somos limitados emocionalmente, e a lista sigue, basta, muito grande essa lista de limitações que temos. Por isso, em Isaías 55, versículo 9, diz assim: como são mais altos os céus que a terra, assim são mis caminhos mais altos que vossos caminhos, mis pensamentos mais que vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Irmãos, aqui Deus nos habla que assim como o cielo está arriba da terra, assim são os pensamentos de Deus. Jamais
lograremos entender e compreender os pensamentos de Deus, porque estão acima de nossos pensamentos. Como no versículo diz assim, que acima, arriba do que pensamos ou imaginamos, muito mais Deus pode realizar por nós outros. Assim é Deus, irmão. Deus não há limites, não há limites para seu poder, não há limites para que Ele pueda atuar em nossas vidas. Na sociedade moderna, apesar de toda a facilidade que temos, de toda a acessibilidade que temos, hoje em dia, para falar com uma pessoa do outro lado do mundo, apertamos 2 ou 3 teclas e aí estamos falando com uma pessoa, certo? Não é como antigamente que escrevíamos uma carta e se carta se ia e se demorava a devolver-se. Pero, irmãos, apesar de toda essa facilidade, toda essa acessibilidade que temos e todo esse comodismo que temos, hoje vivemos uma vida confortável dentro do nosso hogar, apertamos algumas teclas e chega lá a comida ao portão, vamos ao supermercado e temos de todo, como antigamente que as mamás tinham que ir sacar o leite de la vaquita. Não, hoje em dia é todo mais sencillo. Mesmo assim, vivemos demasiadamente estressados, certo? Havia no Brasil um reality show chamado El Limite. Foi passado há muitos anos atrás. Eu era chica todavia quando passou este reality show em um canal de televisão de Brasil. E ali, os participantes deste reality show, eles eram levados a uma exaustão de seus limites. Eram testados seus limites em todos os sentidos. Eram testados seus limites emocional, físico, mental. De todas as formas, esses participantes eram testados. Até o ponto da exaustão, da demasiada cansaço demasiado, que eles pediam para sair. Então, o último que se quedaram, que suportaram todas as provas, todas as tarefas que tinham que fazer, por todos os trajetos que tinham que passar, este era o vencedor. E hoje, nos dias atuais, irmãos, tem sido fácil? Não, certo? Não é sido fácil. Temos sido testados, nossos limites, estamos ao limite do aborrecimento, ao limite do encerro, ao limite da pandemia, ao limite dos hospitais, ao limite da economia e ao limite, e vai seguindo a lista dos limites que estamos chegando. E estamos vivendo um momento de muitas expectativas. Estamos vivendo um momento de inquietude, de incertidumbre muito grande em nossas vidas. Como são tantas perguntas que se vêm à nossa mente, ao nosso coração, como será o dia de amanhã? Como será? Por que todo isso está passando? Como será nossa vida? Como será o próximo ano? Chegaremos ao final deste? E tudo isso são perguntas que vão llenando nossa mente e nosso coração. Pero a parte mais difícil de todo isso, irmãos, é que muitas vezes deixamos de crer que Deus está em el controle. No momento que estamos passando por el caos, por el dolor, por um momento é muito mais difícil aceitar que Deus está em controle. Para Deus não há limites. Nós outros somos limitados, mas para Deus não existem limites. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que todo lo pode. Não há nada impossível para o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Pero necessitamos crer nisso. Necessitamos entregar nossas vidas, nossa dependência nas mãos de Deus. Reconhecer que somos totalmente dependentes desse Deus Todo-Poderoso e que estamos bajo a sua soberania e sua misericórdia. Isso é o difícil. Por tudo que está passando, por os limites que vivemos, por nossas limitações, às vezes deixamos de crer, deixamos de aceitar que somos totalmente dependentes. E a pior lição que podemos ter é deixar de sermos dependentes deste Deus Todo-Poderoso. Irmãos, somos limitados e o Senhor conhece nossos limites. Tu, por sua capacidade intelectual,
por sus finanças, quizás tu tens su arrojo, tens su plata guardada, quizás tu tens uma saúde inabalável, tu tens ânimo incontestável, tu puedes passar por todo isso tranquilo, pero hermanos, tú que me escucha, yo, habrá un momento, quizás sea hoy, sea mañana, quizás tú puedes estar pasando por este momento ahora, que já não pode mais, que já seus limites chegaram ao fim, tu já está na beira de um precipício, tu já está, seus limites estão, suas forças estão se agotando. E é neste momento, irmãos, onde estamos na maior debilidade, na maior sensibilidade em nossas vidas, quando estamos ao ponto de já não suportar mais, é neste momento que podemos submergir em la graça e el poder deste Deus Todo-Poderoso, porque para Ele não há limites para o seu poder actuar em nossas vidas, amém? Em Números 11, versículo 14, diz assim: já não puedo eu solo suportar este pueblo, me es pesado em demasia. Palavras de nosso profeta Moisés. Moisés aqui no livro de Números, rapidamente a história do profeta Moisés, que foi elegido por Deus para que sacar o povo de Egito e levar este povo a Canaã, onde Deus havia elegido para que eles pudessem viver. E Moisés estava a cargo deste povo, tomando conta deste povo como líder desta nação. E Moisés, neste ponto aqui, quando ele habla, não puedo solo eu suportar este povo, me es pesado em demasia. Moisés estava passando por um momento de grande debilidade física e emocional. Moisés já não lograva mais suportar a rebeldia daquele povo, já não lograva suportar suas murmurações, seus pecados, suas reclamações, porque era um povo ingrato, reclamou, um povo que murmurava por tudo e por todos. Então, Moisés se encontrou num momento de muita debilidade, no seu limite físico e emocional. Moisés já não suportava, então a quem ele suplica ajuda? A Deus. Ele está numa oração e habla: já não puedo mais solo. Porque ele estava ali tentando fazer com suas próprias forças, sua maneira, pero ele reconhece sua dependência de Deus. Pero em las horas de crise, e neste momento, irmãos, que Moisés ele entendeu que necessitava se entregar na dependência de Deus. E assim deve ser com nós outros. Em Job 42, versículo de 1 a 6, a palavra de Deus nos diz assim: eu sei que tu lo puedes todo, e não há nada que não puedas realizar. Quem sou eu para desdudar de tu providência, mostrando assim minha arrogância? Eu estava falando de coisas que não entendido, coisas tão maravilhosas que não lo puedo compreender. Tu me dijiste: escucha, que quero hablar-te. Responda-me a estas perguntas. Hasta agora solo te oía, de oídas te conhecia, pero agora te veo com mis próprios olhos. Por isso me retrato arrependido, sentado em polvo e la ceniza. Hermanos, aqui miramos a história de Job. Job era um homem que empieza seu livro, escritor, que para muitos historiadores foi Moisés que escreveu o livro de Job. Job é conhecido como um homem íntegro, temente a Deus, que desviava-se do mal. Job, ele fazia de todo para agradar a Deus. Intentava de todas as maneiras fazer tudo para agradar ao Senhor. Perfeito? Não. Pecador? Sim, como eu e tu. Todos nós outros somos. Job, ele tinha também seus limites, suas debilidades. Pero Job, ele tentava de todas as formas. Vamos dizer que o pecado em sua vida era um acidente, não algo premeditado. Job, ele tentava de todas as formas a ter uma vida reta e perfeita delante de Deus, dentro de suas limitações, dentro de seus limites, ok? E mas vemos o exemplo deste homem que ele reconhecia suas limitações, ele reconhecia suas falências, pero ele descansava e confiava em ele, Senhor. Job, no versículo 12, no versículo 1 e 12, ele habla assim que
ele reconhece que ele não lograva entender o que estava passando. Ele reconhece que não lograva entender o que Deus estava fazendo, o que o Senhor estava fazendo em sua vida. Porque Deus havia permitido Job passar por tudo aquilo. Para que você se ubique na história, Job, ele de um dia a outro perdeu sua casa, seus filhos, todo o seu ganado, todo o seu rebanho, toda a sua plata. Não restou nada a Job. E, adiante disso, uma terrível enfermidade tomou conta de seu corpo. Ele se quedou como lleno de heridas. E sua esposa, que é quem ele tinha mais cercana, lhe pede para que morra. Olha a situação que Job se encontra. Aí ele mira ali sobre a ceniza, enfermo, com dolor seguramente. Ele mira 3 amigos. Oi, a face dele se alegra quizá ao mirar que 3 amigos suyos que se quedaram sabendo de sua situação chegam para estar ali com Job. Pero estes amigos lo acusa por todo o tempo que algo equivocado o Job teria hecho, porque como pode passar isso de la dia a la noite, todo isso como uma sola pessoa. Pero Job, ele sabia em seu interior que ele não era perfeito, que ele era imperfeito, que tinha seus pecados, pero ele não havia hecho nada que lhe causara tanta coisa. Pero Job estava sob esse cuidado de Deus. Ele confiava na soberania de Deus, ele confiava que Deus era soberano. Irmãos, é muito comum quando estamos passando por algumas dificuldades na vida, por algumas provações, por algumas situações, que nós outros pensamos a perguntar por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo? Será que Deus não está percebendo o que está fazendo comigo? E aí, pero nós outros não levamos em conta, não pensamos, não avaliamos que nós outros não temos este poder para avaliar Deus, para avaliar a obra de Deus, o que Deus está fazendo. E Job, ele tomou um limite, ele pensou, Deus conhece meus limites, Deus sabe até onde eu puedo, o que puedo suportar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, habla assim: não há sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Deus, que não nos há dejar ser tentado mais do que podemos suportar, sino que dará também juntamente com a tentação a saída para que podáis suportar. Aqui é Pablo falando à igreja de Coríntios, dizendo: mira, tranquilos, não há tribulação, não há tentação, não há luta maior que vocês podem suportar, porque Deus, justo, soberano, criador, les dará, junto com a provação, com a luta, com a tentação, a saída para que possam suportar toda essa prova que está sobre vocês. Tentação, provação, tribulação, depressão, enfermidade, frustração, aborrecimento, seja qual for o nome dado a seu problema, ao momento que tu está passando, o Senhor conhece seus limites. E assim foi com Job, e assim é com os outros. Deus não nos permite passar por algo allá de nossas forças, seja a crise de pânico, seja a depressão, seja a escassez de alimento. Deus não vai permitir passar por allá daquilo que podemos suportar, porque nosso Deus é soberano, nosso Deus é criador, é mantenedor de nossas vidas, e Ele está com os olhos fijos sobre nós outros. E aí tu pode me perguntar: pero se Deus está fijo sobre mim, por que me passa tudo isso? Soberania de Deus. É hora de você confiar no Senhor. É hora de você se entregar totalmente na dependência de Deus. Reconhecer, sou dependente de Deus. Mira, quando nós sucumbimos, nos deixamos de levar pelas provas, pelos problemas, é porque não estamos em comunhão com Deus. E por isso vêm as perguntas: que não consigo orar, que não consigo ayunar, que já não leio a palavra de Deus, porque a luta está grande, porque está demasiado a peleia sobre minha vida, a tribulação. Pero isso já é sinal de falta de comunhão com Deus, da minha falta de comunhão com Deus. Se nós estivéssemos em comunhão com Deus,
estaríamos preparados para estes momentos difíceis de nossas vidas. Pero às vezes estamos com uma vida tão buena, tão tranquila, que deixamos de nos preparar para os momentos difíceis. Aí quando os momentos difíceis se sobrepõem, não temos força, não temos ânimos. Já não oramos, já não buscamos a palavra. Por quê? Porque não temos força, não temos comunhão com Deus. Uma coisa eu hablo e creio nisso. Estou segura de que Deus, assim diz no capítulo 10, versículo 13 de Coríntios, que Deus jamais permitirá que passamos por lutas ou provações, seja o que seja, allá de nossas forças. Deus sabe, Deus conhece teus limites, Deus conhece os meus limites. Ele sabe até onde podemos ir. Ele sabe até quanto aguentamos. Então, se não adianta dizer, oi, que não puedo, Senhor, que me desanimei, por isso ou por aquilo. Não, Deus sabe que foi fraqueza tua, foi sua debilidade, foi tu que o abandonou. Ele jamais te abandonou. Sua soberania é completa. Então, irmãos, até comentei acá que Deus, Ele não está no reality show provando nossas limitações. Não. Jamás Deus faz isso com nós outros. Deus não está ali provando para mirar quem passa e quem não passa. Não, Deus está aí nos dando aporte, suporte para passar por esses problemas, passar por a dificuldade, porque próprio Jesus, o Deus encarnado, o Deus vivo, Ele passou por lutas. Há maior dolor, há maior sofrimento que o da cruz? Será que tudo o que nós outros sofrimos, a pandemia, o emburramento, a depressão, o pânico, a dificuldade financeira, é maior que o sofrimento de Jesus na cruz? E Deus deu suporte a Jesus. Assim é com nós outros, soberania, irmãos. Temos que entender a soberania de Deus. Passe o que passe, entendamos a soberania de Deus em nossas vidas. Irmãos, não temos condição de ir contrária à vontade de Deus. Encontra o Senhor e te encontra o Senhor. Não podemos. Não há como. Delante da soberania, de seu poder infinito, o que podemos fazer para impedir Deus de actuar em nossas vidas? Da forma que Ele queira. Não da forma que eu quero. Da forma que Ele queira. Como Ele quer trabalhar contigo? Como Ele quer te moldear? Não podemos. Deixar de ser crente? Deixar de ser servo de Deus? Abandonar a igreja? Abandonar o ministério? É assim que hacemos? É desta forma que actuamos? Não é Deus que depende de nós outros, igreja. Deus não depende de mim, Deus depende, eu dependo de Deus. É isso que temos que entender, soberania de Deus. Deus permite situações que jamais imaginamos. Qual de nós outros que nos assistimos agora imaginamos que quedaríamos 4 meses encerrados dentro de nossos hogares? Com medo da morte, com medo de um vírus. Quando imaginamos isso? Pero que estamos passando? Soberania de Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido. Quanto de nós outros, irmãos, imaginávamos passar por tudo isso? E agora, o que vamos fazer? Seguir temente a Deus? Ou começar a murmurar e afastar-se do caminho do Senhor? Há situações em nossas vidas que se levantam, pero Deus mostra sua soberania. Eu estou contigo, eu te guardo, sossega, aquieta-te, porque eu estou contigo. Deixa de murmurar, deixa de falar coisas, confia em Deus, assim como Job isso. A vida de Job, o sofrimento de Job não foi um dia, não foi 4 meses, não sabemos quanto tempo, a Bíblia não habla, mas foi um largo período de sofrimento. Pero Job se submeteu, irmãos, aí está a resposta. Job se submeteu à soberania de Deus. Quando eu e tu e eu aprendermos a nos submetermos à soberania de Deus, aí vamos lograr a passar por las lutas, a passar pelas provações, a passar pelas tribulações, com paz no coração, com dolor, com sofrimento, às vezes chorando, sim, pero com paz em nosso coração de saber que estamos bajo centro da vontade de Deus. Job tinha isso. Nós precisamos aprender de Job este exemplo. Amém? Podemos confiar na justiça de Deus. Justiça de Deus, irmãos.
no versículo de 2 Tessalonicenses, versículo 1, 4 e 5, diz assim: tanto que nós outros nos gloriamos de vosotros em la igreja de Deus, por vuestra paciência e fé em todas vuestras persecuções e tribulações que suportais. E esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecestes. Aqui nossos irmãos estão padecendo, estão sendo encarcerados, sendo chicoteados, sendo tomados seus bens, passando por lutas grandes, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. E Pablo, neste momento, ele se gloria, ele se alegra em Deus, ele se regocija em Deus de mirar este povo passando por todas essas lutas, mas, como diz no versículo, permanecendo pacientes, perseverantes em la palavra de Deus, permanecendo com sua paciência e fé nas perseguições e tribulações, suportando as perseguições que eles estavam passando, as tribulações que eles estavam passando, confiando em Deus. Eles estavam suportando tudo aquilo porque eles sabiam que era soberania de Deus. Eles confiavam na justiça de Deus, que Deus estava por eles. Por mais que os homens, por mais que as pessoas los tiravam as cárceles, sacavam seus bens, los matavam, mas eles confiavam que a justiça de Deus estava sobre eles. Amém? Irmãos, e algumas vezes, quando estamos em visitação com o pastor, quando eu acompanho, estou ali no estudo bíblico, em uma visitação, é muito comum ouvir perguntas que os irmãos, as pessoas fazem, que às vezes o pastor não tem uma resposta para dar. Por exemplo, às vezes quando estamos em num momento de velório, um momento de duelo, a pessoa pergunta: pastor, essa fulano vai ao cielo? E nadie sabe quem vai ao cielo, nadie sabe, só Deus. Nós não podemos dizer sim ou não. Nós não podemos dizer isso. Temos a esperança de que essa pessoa vai ao cielo, mas não podemos afirmar. Então, é muito comum de eu estou aí ao lado e sempre escuto o pastor dizendo: irmão, só a Deus cabe essa resposta, porque só Ele pode juzgar. Por quê, irmão? Porque nosso Deus é Deus de justiça, é um juiz perfeito, que sempre vai saber o que fazer. Então, diante deste argumento, eu e tu temos a certeza da justiça de Deus. Sabemos que nosso Deus é justo. Então, passe o que passe, seja o que seja, aconteça o que aconteça, a dificuldade que seja, confie na justiça de Deus. Confie no amor de Deus. Job, ele passou por tudo o que ele passou, mas ele jamais deixou de confiar na justiça e na soberania de Deus. Jamais vamos ter resposta para todas as perguntas. Jamais vamos ter uma solução para todos os problemas da vida. Jamais vamos ser assim. Pero, aún sim, devemos seguir confiando na justiça e na soberania de Deus. Basta de dizermos ou de pensarmos: oh, que Deus olvidou de mim, oh, que sou a pessoa que mais sofre na face da terra. Recorde-se, não olvidar que Deus conhece seus limites. E se aún não chegou ao fim, é porque Deus sabe que tu pode suportar um pouquinho mais. Confia na soberania de Deus. Temos um Deus presente. Nosso Deus não é um Deus lejano, não é um Deus ausente, é um Deus presente em nossas vidas. Mesmo nos momentos de dolor, quando começamos a duvidar de que esse sofrimento haverá uma saída, ou que se amanhã não lograremos respirar porque a dolor está tão grande nesta noite. Recorde-se, o llanto pode durar toda uma noite, por a alegria viene por la manhã. Nós outros não sabemos, muitas vezes estamos ali em nossa habitação chorando, a dolor no peito, a dificuldade é tão grande que não sabemos se no outro dia lograremos respirar. E às vezes dizemos: basta, já não puedo, vou desistir, já não suporto tanto dolor, tanta humilhação. Porém, neste momento, irmãos, neste momento de maior dolor, de maior humilhação, quando já tu dizes que tu sientes sinceramente, porque às vezes, irmãos, falamos: ai, basta, não suporto mais, mas sabemos que podemos suportar um pouquinho mais, e Deus conhece os limites. Não há como enganar nosso Deus, não há como mentir para nosso Deus.
Eu posso dizer a ti, ai, que não sou puedo, que já não puedo, pero Deus conhece meus limites. E Ele vai permitir, irmãos, que eu seja aprovada até no último momento. Pero, irmãos, quando nos lançamos e somos dependentes de Deus, podemos passar por tudo isso confiando em sua soberania, em sua vontade. Há uma parte de um livro que eu li há muito tempo que diz assim: quando estamos em um mar de rosas, é muito sencillo falar de Deus, é muito sencillo ouvir de Deus. Pero no momento, irmãos, que estamos passando pela maior dificuldade, pelo maior sofrimento de nossas vidas, é neste momento que conhecemos a Jesus. É neste momento que Ele se torna visível e pessoal para nossas vidas. É neste momento que sentimos o toque, suas manos sobre nossas vidas. Irmãos, a luta e os problemas nos fazem mirar hacia Deus. Hace mirar sua soberania e sabermos que somos dependentes dele, não de nós mesmos. Diz uma frase que diz assim, que nunca saberemos que Deus é todo o que necessitamos, mas Ele é todo o que temos. Deus é allá daquilo que necessitamos. Ele é todo. Quando entendemos, logramos compreender que Deus é todo o que temos em nossas vidas, aí descansaremos e aí confiaremos no Senhor. No versículo 5, para finalizar essa predicação, Job habla assim: hasta ahora solo oía de oídas te conhecia, pero agora te veo com meus próprios olhos. No momento de maior dolor, de dificuldade, de maior sofrimento, onde Job estava sendo mordeado ali em uma fuente de dolor, Job já não mais ouvia falar de Deus, ele o via com seus olhos, ele conhecia Deus personalmente. E olha que mira, irmãos, recorda como empieza o livro de Job? Se tu não leu, se aún não conhece a história de Job, toma seu tempo, tome a Bíblia, leia a história de Job. São 42 capítulos, com 1 hora sencilla tu lê. Tu vai ler que Job, Deus dá testigo deste servo dele. Deus habla que Job era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso Deus habla de Job, não é um homem, não é minha mamá, não é um pastor que habla de Job, é o próprio Deus dá testigo de Job. E mesmo assim, Job reconhece que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Pero no momento da luta e da dolor, ele conheceu Deus de cerca. Seus olhos o veiam. Irmãos, não há coisa melhor do que confiar na soberania de Deus e tu poder mirar Deus face a face. Tu poder conhecer a soberania de Deus. Tu poder conhecer que Deus é todo o que tu tens. Que a plata do banco já não, a saúde também não, quizá a despensa está vazia, o medo, o pânico que assombra, as incertidumbres. Pero quando tu reconheces que tu tens Deus, eu tenho Deus, tu tens todo, todo tu tens. Delante de tudo isso que te falamos, te invito nessa tarde a descansar e principalmente, irmãos, resumo dessa predicação é confiar na soberania de Deus. Não importa o que está passando, não importa se tu está ao redor de alta gente e se sente solo, se tu tens todo o conhecimento, pero não entende o que está passando, se tu tens alta plata, pero se sente vazio, se tu tens tudo que tu queres, pero aún não está satisfeito, entenda que tu necessitas ser dependente de Deus, que tu precisa confiar, necessita confiar na soberania do Senhor, Criador dos céus e da terra.
que todo Ele tem para ti, que Ele é todo o que você, que eu necessitamos em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, Padre Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, aqui estamos, delante de Tua presença. Senhor, é certo que vivimos tempos difíceis, é certo que vivimos com muita incertidumbre em nossos corações, tanto por as questões sociais, também como ministeriais. É certo, Senhor, que vivimos momentos de grandes perguntas, de grandes pontos de interrogações em nossas vidas. Mas, Senhor, quando entendemos, quando logramos, Senhor, poner nossa fé, nossa confiança e saber que Tu és todo o que temos, que Tu és todo o que necessitamos e, adiante disso, todo o que temos, nosso coração encontra paz, Senhor. Em meio à luta, em meio às tribulações, nosso coração encontra paz. E conseguimos força, ganhamos forças para seguir adelante, Senhor, apesar de nossos limites, porque Tu lo conheces, Senhor. Ó Padre Santo, te pido, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada visita, de cada um que poderá ouvir esta predicação. Espírito de Deus, aclara em suas mentes a palavra, que eles possam entender que Tu soberania é tudo o que necessitamos em nossas vidas, é aceitar Tua soberania, aceitar, Senhor, suas ordens, sua vontade, está debaixo de sua soberania, Senhor, assim como Job, Senhor, que passou por que passou, assim como Jesus, Senhor, que foi tão humilhado, que padeceu na cruz, morreu, Senhor, por submissão, Senhor, a Tua vontade para nos salvar por amor a nós outros. Ah, Deus, glória seja dada a Teu nome, Jesus, porque morriste, Senhor, e nos deste, Senhor, a vitória. Senhor, aqui estamos, neste momento, te pedimos, Padre, bendiga, aclara, Senhor, habla cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, final de tudo isso, Deus conhece tus limites. Deus sabe até quanto tu podes suportar tudo isso que está passando, que um dia haverá de passar. Recorde-se de tudo, soberania, submissão, e a vitória, em tempo oportuno, chegará em tua vida, em minha vida e na vida da igreja. Amém? Oremos por todos. Que Deus bendiga a vocês, que sigamos firmes e que muito pronto, para a glória de Deus, possamos nos reunir acá na igreja e alabar esse Deus soberano. Que sua vontade se cumpra em minha vida, em tua vida, em nome de Jesus.